Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, o pagamento no novo contrato administrativo da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Nesse vídeo você vai ficar sabendo quando você pode suspender o contrato por falta de pagamento, quais são os novos conceitos de repactuação, reajuste, se esses reajustes e repactuações são deferidos de ofício, são pedidos, não é? Vamos falar sobre o pagamento antecipado, vamos falar sobre prazo de pagamento. Então fica até o final desse vídeo para você ter todas as informações atualizadas de como será o pagamento na nova lei de licitações. Vamos começar falando sobre um ponto importante, a inadimplência da administração. Lá na 8666, nós temos a regra do artigo 78, inciso 15, prevendo 90 dias após o prazo de pagamento para você poder pedir a suspensão do contrato ou a rescisão do contrato por inadimplência da administração. Então veja que se a gente calcular 30 dias de execução, mais 30 dias para esperar lá do artigo 40 para pagamento, né? Então notem, o artigo 40 da 8666 fala em 30 dias para pagamento. Então eu executei durante 30 dias, aguardo mais 30 dias para receber e se a administração não pagar, eu ainda tenho que esperar 90 dias para poder dizer não quero mais fornecer, não quero mais prestar o serviço. Aqui na nova lei, a regra muda. O artigo 137 da nova lei de licitações vem trazer lá no seu inciso 4º o seguinte prazo, acompanhe comigo. Atraso superior a 2 meses contado da emissão da nota fiscal dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. E já vamos aproveitar que a projeção está na tela, vamos falar do inciso 2º do parágrafo 3º, que traz uma novidade, o restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro em caso de atraso de pagamento, em caso de suspensão de pagamento. Volta aqui comigo. Então, como é que funciona agora? Agora você executou o contrato, protocolou, apresentou a nota fiscal do seu serviço, do seu fornecimento, já começa a contar o prazo de 60 dias, o prazo de 2 meses máximo para que você possa suspender a execução do contrato. Então veja, né, que você saiu lá de uns 150 dias da lei de licitações 8666, 30 de execução, 30 esperando pagar do artigo 40, mais 90 dias do 78 inciso 15, né, e foi para 60, 30 de execução e mais 60 dias máximos aí para poder suspender o contrato, pedir a suspensão do contrato. Mas olha que importante, a nova lei trouxe a figura do reequilíbrio econômico-financeiro no caso de suspensão, que sempre foi uma discussão jurisprudencial na 8666. O direito que o contratado tem, e agora de fato vai ter na nova lei, de pedir ali uma indenização, lógico que em reais, pelos prejuízos que ele teve em decorrência dessa suspensão, né? Vamos imaginar, eu tive que rescindir o contrato antecipadamente, eu tive que pagar a multa por rescisão antecipada dos contratos de trabalho dos meus funcionários, isso tudo não estava no cálculo da minha proposta nem no valor do meu contrato. Então agora, com o inciso 2º, parágrafo 3º do 137, eu passo a ter a possibilidade de pedir o reequilíbrio no caso da suspensão dos pagamentos. Beleza? Vamos em frente. Próxima novidade. A nova lei de licitações, ela não fala especificamente num prazo de pagamento. Se nós formos ver lá a 8666, lá no artigo 40 eu tenho prazo de 30 dias para pagamento. A nova lei não. Lá no artigo 141 ela diz o seguinte, acompanhe comigo. No dever de pagamento pela administração será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos: fornecimento de bens, locação, prestação de serviços e realização de obras. Bom, e aí a pergunta volta aqui comigo, a pergunta qual é o prazo para pagamento na nova lei? A nova lei não trouxe um prazo de pagamento. E aqui nós temos um motivo importante de preocupação. Como assim, Ricardo? Você receberá de acordo com a ordem cronológica. O que é isso? A ordem de chegada dos pagamentos. A administração tem vários contratos, vários prestadores de serviços, vários fornecedores que vão apresentando as suas notas fiscais. E essas notas fiscais vão entrando na ordem de chegada. É esta ordem de chegada que vai ser a ordem de pagamento. O grande problema é que o próprio artigo 141 cria uma série de exceções a esta ordem cronológica, dizendo que em alguns casos, até para microempresas, empresas de pequeno porte que estiverem em dificuldade para recebimento ou manutenção da sua atividade, poderão passar na frente dessa ordem cronológica. E a lei não explica como. Vai caber aí ao regulamento futuro determinar em que condições essas empresas poderiam passar na frente da lista de pagamentos, da ordem de pagamentos. Mas o grande problema Ricardo, agora eu não tenho mais o prazo de 30 dias para contar com o pagamento. Eu vou ter que acompanhar qual
qual é a ordem cronológica daquele órgão, como é que está a ordem cronológica daquele órgão, será que tem muito pagamento para ser feito, né? Será que tem muito fornecedor, muito contratado na minha frente, ou na frente dessa nova contratação que a administração está licitando? É óbvio que eu vou ter que interpretar isso junto com o que a gente acabou de falar, o prazo de 2 meses. Então, se por um lado não há um prazo fixado na lei de 30 dias, como tinha na 8666, eu tenho pelo menos um prazo menor de inadimplência que eu vou ter que aguentar, ou seja, eu vou ter um prazo aí de 2 meses. Então, dentro desses 2 meses que a administração tem para me pagar sob pena de eu suspender o meu contrato, né, declarar a suspensão por parte do contratado por inadimplência, a administração vai ter que correr para me pagar, né, essa fatura que eu apresentei, essa nota fiscal que eu apresentei. Então, passem a pensar agora num prazo aí de 2 meses. Risco para o contratado, problema, né, na composição de preço. A gente vai ter que pensar aí nesse atraso que pode ocorrer. Vamos para a próxima característica. Nós vamos falar do pagamento antecipado. A nova lei de licitações, lá no artigo 145, diz claramente que não será admitido pagamento antecipado. Acompanhe comigo na tela. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, execução de obras e a prestação de serviços. Mas o parágrafo 1º traz exceções. A antecipação de pagamento somente será admitida se proporcionar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a execução do objeto, né? Hipótese em que deverá ser previamente justificada e expressamente prevista no edital e no contrato, se se tratar de contratação direta. Volta aqui comigo. Então veja só, em regra não existe mais o pagamento antecipado, em regra não pode acontecer, mas se eu só tiver a prestação do serviço ou fornecimento do bem, se eu pagar antecipadamente ou eu tiver uma economia sensível no final do meu contrato, né, no resultado, no valor do meu contrato, eu posso até prever ali, eu posso até realizar o pagamento antecipado. A grande questão é que o parágrafo 1º dificultou a aplicação dessa regra, exigindo que o pagamento antecipado esteja previsto no edital, esteja previsto no contrato administrativo, se for uma contratação direta. Penso eu que, por exemplo, no caso de sensível economia, o edital poderá trazer uma cláusula no seguinte sentido: olha, a administração poderá pagar antecipadamente se o valor final da proposta vencedora tiver um desconto de X%. E aí ficaria a cargo do contratado, né, pensar, vou executar pelo preço da proposta vencedora ou vou dar esse descontão para receber antecipadamente? Fica a critério. Aí é o regulamento que vai definir como aplicar essa questão. Penso eu, um exemplo aí de como eu aplicaria. Né? O grande problema é que se eu tiver antecipação de pagamento, lá pelo parágrafo 2º, eu tenho também que resguardar a administração com garantias adicionais. Se eu estou te pagando antecipadamente, eu tenho que me precaver de alguma forma. Ok? Então, pagamento antecipado, em regra não. A exceção pode, desde que esteja prevista previamente no nosso edital ou no contrato. Vamos para frente. Reajuste e repactuação. Bom, nós temos na Lei 8666 uma grande dificuldade, né? Dissídio, repactuação, reajuste, realinhamento, mudou a tabela SINAP, a tabela DENIT, repactuação, reajuste, realinhamento, reequilíbrio, o que era? E existia jurisprudência, existia posicionamento doutrinário para ambos os lados. Bom, a nova Lei de Licitações, ela tenta resolver esta questão e traz lá no artigo 25 que eu tenho o reajuste em sentido estrito, que é a recomposição da expressão econômica do meu contrato, o quanto eu preciso de dinheiro para executar de novo esse contrato na prorrogação por mais uma vigência, e aí eu vou aplicar um índice ou uma cesta de índices, e aí ela cria a figura da repactuação para alterações anualizadas de custos que estariam lá o dissídio coletivo, estaria lá a mudança da tabela DENIT, a tabela de preços. Então, quando eu falar de dissídio, quando eu falar de tabela de preços, quando eu falar de uma alteração de custo específico, pontual, que seja anualizado, ou seja, que aconteça uma única vez no ano, o termo correto do pedido será de repactuação. E aí, mais à frente, lá no artigo 124, eu tenho a previsão do reequilíbrio econômico-financeiro muito parecido com o que
prevê, na verdade, a gente está gravando esse vídeo ainda na vigência da 8666, né? Prevê o artigo 65 da Lei de Licitações para eventos futuros, supervenientes, imprevisíveis e incontroláveis. Alterações de custo também, mas diferentemente da repactuação, que são alterações de custos anualizadas, previsíveis, de consequências imprevisíveis, o dissídio, por exemplo, eu tenho dissídio todo ano, mas eu não sei de quanto, então é uma despesa, uma alteração de custo previsível, de consequências imprevisíveis. Aqui no reequilíbrio vou ter uma alteração de custo imprevisível. As partes não esperavam, incontrolável, as partes não podem evitar, superveniente a proposta comercial. É importante a gente entender, para fechar reajuste, repactuação e reequilíbrio, que o reajuste tem a base de cálculo do índice dele lá no orçamento, enquanto que a repactuação tem a base de cálculo na tabela, né, no último dissídio, ou seja, no valor da proposta, originalmente colocado na licitação, e o reequilíbrio sempre o valor que foi colocado na proposta, quanto era aquele custo e quanto passou a ser aquele custo. Eu vou deixar aqui um card sobre reequilíbrio, né, para que vocês possam estudar a fundo como se dá o reequilíbrio, beleza? Vamos para frente. Nós vamos falar também do prazo para resposta, uma inovação que o artigo 92 da nova Lei de Licitações trouxe, né, para tentar facilitar ou ajudar, essa é a grande verdade, o contratado e impor uma obrigação para a administração. Nós sabemos que pedidos de reajuste, repactuação, reequilíbrio, às vezes demoram muito para serem analisados pela administração. A nova lei, então, tentou resolver, mas não resolveu de forma completa. Acompanhe comigo na tela. Artigo 92, parágrafo 6º. Nos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para a resposta ao pedido de repactuação, então olha só, não é reajuste, não é reequilíbrio, pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 mês, contada a data do fornecimento da documentação prevista lá no artigo 135, parágrafo 6º. Volta aqui comigo. Preferencialmente. Preferencialmente não é obrigatório, então se a administração conseguir justificar do motivo de não responder neste prazo de 1 mês, não temos ilegalidade, mas ela terá que justificar isso tanto para o contratado como internamente no processo administrativo. E mais uma limitação só sobre o pedido de repactuação, ok? Mas a própria lei, lá no artigo 92, incisos 10 e 11, traz a obrigação do edital, né, definir um prazo para a resposta ao pedido de reajuste, para uma resposta aos pedidos de reequilíbrios. Então, nós temos aí a lei fixando um prazo estimado de até 1 mês para a repactuação, dissídio, tabelas, enfim, né, custos anualizados que se alteram, né, e você vai pedir alteração, e manda para o edital, incumbe o edital de definir um prazo para a resposta aos demais pedidos, reajuste e reequilíbrio. Tranquilo? Bom, e aí para a gente começar a encerrar nosso vídeo, a repactuação, né, esses pedidos devem ser feitos pelo contratado para que sejam deferidos ou é de ofício? O reajuste vai ser de ofício ou tem que pedir? Bom, o artigo 135, lá no parágrafo 6º, diz, acompanhe comigo, a repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos por meio de apresentação de planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Volta comigo, mas vejam o que diz o parágrafo 6º. A repactuação será precedida de solicitação. O que isso significa? Que repactuação, dissídio, tabela, eu tenho que pedir. E os demais? Bom, os demais eu tenho duas hipóteses, reajuste e reequilíbrio. Reequilíbrio eu também vou ter que pedir, porque eu vou ter que mostrar que ocorreu um custo, uma alteração de custo na minha proposta durante a execução do meu contrato. Agora o reajuste passa, até por um entendimento do próprio artigo 6º do 135, passa a ser de ofício. O que muita gente já vinha defendendo por ser um direito do contratado. Vou mais além ainda, vou dar um bônus aqui para quem chegou até o final desse vídeo. A nova lei de licitações diz que os contratos, todos os contratos, deverão prever cláusula de reajuste, mesmo aqueles com prazo de validade inferior a 12 meses. Por quê? Porque pode ser, e agora nós temos na nova lei de licitações a figura do fornecimento contínuo, pode ser que eu, administração, tenha pensado o meu contrato para um prazo de 10 meses e passados alguns meses da execução do contrato, a minha necessidade mudou e eu quero prorrogar esse contrato. Ora,
Agora, se eu quero prorrogar esse contrato e ele ultrapassará 12 meses de proposta, né, da proposta, 12 meses do orçamento, o contratado passa a ter o direito ao reajuste e, portanto, este contrato deveria ter uma cláusula de reajuste. Essa foi sempre uma grande briga lá na 8666. Para resolver esse assunto, a nova lei diz: todo contrato deve trazer cláusula de reajuste e deve prever qual vai ser a base de cálculo do reajuste, qual vai ser o índice aplicável, ou vários índices. A lei até mesmo permite que você escolha mais de um índice. Lembrando que os índices setoriais têm preferência sobre os índices gerais. Mas o ponto importante aqui é que todo contrato agora tem que ter cláusula de reajuste. Fornecimento, locação, serviço, obra, não importa, tem que ter cláusula de reajuste. Ok? Eu sou o professor Ricardo Ribas e eu venho aqui semanalmente te trazer um vídeo novo com aspectos da nova lei de licitações, sobre licitações de contratos administrativos. Eu também tenho uma newsletter que eu divulgo sempre que é importante, é encaminhada por e-mail, e se você não tem o seu e-mail ou nunca recebeu, é porque o seu e-mail não está cadastrado comigo. Me mande aqui via direct ou deixe nos comentários o seu e-mail para você receber essas newsletters. Tenho também um canal no Telegram para te ajudar, um canal gratuito no Telegram, você não paga nada, você vai me fazer pergunta, né, sobre uma dúvida que você esteja tendo, e você pode ser órgão público, pode ser empresa privada, analista, consultor, prefeitura, tanto faz, né? Você vai me fazer uma pergunta sobre licitações e contratos, eu vou tentar te ajudar, te dando ali o caminho das pedras de forma rápida. Nós temos o nosso canal do YouTube, já falei, ali com vídeos semanais, temos o Instagram com dicas diárias sobre licitações e contratos. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, é muito importante isso para mim, dar o seu like e ativar o sininho para que você receba os próximos vídeos. E aí isso é importante também para você ficar por dentro do que tem de novo sobre licitações e contratos. Eu te agradeço ficar comigo até agora e te encontro nos próximos vídeos. Sucesso para você. Tchau!